Sr. Carlos Coelho, obrigado por ter aceitado o convite para participar neste projeto de investigação MEM News. Obrigado por ter vindo ao Laboratório de Televisão da Universidade de Fernando Pessoa. Neste projeto de investigação é que está a participar, que no fundo é uma história oral, ou um trabalho à volta da história oral sobre o consumo de notícias ao longo dos anos. Neste caso em concreto, ao longo dos anos em que o Sr. Carlos Coelho esteve vivo ao longo da sua vida. Portanto, Sr. Carlos, pode contar-nos um pouco, inicialmente, sobre si, uma contextualização sobre si, o nome, a idade, local de nascimento, profissão, nível de escolaridade. Pode-me contar um pouco sobre si para arrancarmos para esta nossa conversa, se faz favor. Bem, começando pelo meu nome, Carlos Manuel Barrosa Coelho, 68 anos, ano de nascimento de 1957. A profissão? Pode-nos contar qual é a profissão? Sou contínuo aqui na Universidade há 26 anos. 26 anos. Muito bem. O seu nível de escolaridade? É o 5º ano antigo, por aí. Até que idade é que foi, então, de 5º ano antigo? Não sei, 18 anos, por aí, ou 20, 18, 20, não sei. Ok. Já não me lembro. Muito bem. Pode contar-nos um pouco acerca do ambiente em que cresceu, o ambiente cultural? Já falou do seu percurso profissional, que é contínuo na Universidade de Fernando Pessoa há 26 anos, mas no contexto familiar, o contexto cultural, social, económico, misturado com a questão do consumo de notícias, com os seus pais ou com quem viveu ao longo do seu crescimento, havia sempre essa preocupação, ou interesse, ou vontade, motivação para o consumo de notícias? Como é que foi o crescer do Sr. Carlos e onde é que foi já agora? Isso foi com a idade, não é? Porque a gente é miúdo, não quer é brincadeiras, não quer é notícias. Com a avançada idade, sim, aí comecei a mostrar-me e sentir determinadas situações, notícias que apareciam. Eu fui criado sem pai, Sim. que ele abandonou-nos. Quem me criou foi a minha mãe e a minha avó. Ok. Entretanto, com 6, 7 anos, 6, salvo erro, fui para um colégio, Sim. que é o Asilo do Terço, depois passou a ser instituto, e estive lá há meia dúzia de anos, onde fiz a minha 4ª classe, depois fui estudar para o 5º, 6º ano, e depois acabei por vir embora. A minha mãe tirou-me de lá. E pronto, e foi aí nessa altura é que comecei a perceber-me da importância das notícias. No colégio? Sim, sim. Quando foi? Porque eu estava lá na chamada secretaria, nós tínhamos o cinema do Terço, e uma das minhas funções era vender bilhetes, estar por ali para a secretaria, dar apoio ao diretor e não sei o quê. E então, foi a partir daí que comecei uma vez por outra, quando tinha dinheiro, comprava o 1º de janeiro. 1º de janeiro, sim. E uma notícia que me marcou muito na época foi a morte do John Kennedy. Ok. Marcou muito. Como a seguir a ida à Lua. 69. Não é A isso? ida à Lua, sim, 69. Depois, a partir daí, comecei a ler livros, mais os chamados de aventuras, não é? Sim. Assim. E pronto, e comecei-me a dedicar na altura a televisão também era muito limitada, não é? É preto e branco, era tipo, havia uma televisão para não sei quantos miúdos, e pronto, a partir daí comecei a interessar-me mais pelas notícias. No colégio, disse? No colégio. Regressando um bocadinho atrás, mas na sua ligação com os familiares, havia essa troca de informação das notícias, havia comunicação entre vocês? Não. Em termos de comentário das notícias ou não? Não havia, porque na altura era uma época muito difícil, havia muito analfabetismo. A minha avó, por exemplo, era uma delas, não sabia ler nem escrever. E não tínhamos televisão, era rádio, mas mesmo a rádio nem toda a gente tinha. Sim. Portanto, não havia assim muita conversa sobre notícias. Claro que quando havia grandes desastres, como aquele de comboio em Custóias, morreram não sei quantas pessoas, aí falava-se, mas era entre vizinhança, as notícias, morreu fulano, mas não havia assim
Falou que a televisão não, no seu crescimento, nos primeiros anos, digamos Sim, assim, sim, não, sim. mas rádio sim. Lembra-se de algum locutor de rádio, jornalista ou pessoa que lhe transmitia segurança na forma como veiculava as notícias via rádio, Não é- ou programas em concreto, e o que é que ouvia mais? Não, nessa altura nós não tínhamos rádio, Ok, não é? Ouvíamos A, B, C a ouvir a rádio, mas nós não tínhamos. Mais tarde, uns anos à frente, apareceu aqueles programas do Raul Solnado, do Carlos Cruz, Fialho Gouveias. sim. Então aí, e depois com o tempo, começou, eles também participavam em programas da rádio e havia uma vez ou outra que a gente conseguia ouvir, mas porque eu não tinha, Exato, exato. não tinha acesso a isso. Mas os jornais disse-me que a determinada altura, quando tinha algum dinheiro, conseguia comprar o 1º de janeiro. Era. E lia jornais ou revistas em alguns locais, em cafés? Tinha Não, esse porque eu hábito? estava num colégio, não Num tinha, colégio. não Ok, tinha ok. só saídas em serviço, não podia Ok. sair à volta, não é? Sim, 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 sim. Portanto, Portanto, o primeiro meio de comunicação que se lembra de utilizar para consumir notícias de jornalismo foi o 1º de janeiro, foi o primeiro, em termos de jornal. em termos de jornal. E rádio, indiretamente. Indiretamente, Como a disse. televisão era quando nos deixavam lá ver, Sim. não é? Mas No colégio, a televisão, de vez em quando deixavam-vos ver e o que é que viam em termos de notícias, o que é que não, consumiam, de não que era forma é mais, que era mais, organizavam o que se passava no país e no mundo, como este não, costuma era dizer. mais desporto e séries de filmes. Notícias não havia esse Não, interesse. não, porque, sabe que Sim. naquela idade a gente não tem muita preocupação em estar em estar a procurar isso. Queríamos era brincar Claro. e ver coisas que nos despertassem, não é? Sim, séries, As notícias, desporto. não... Olha, eu lembro-me do Campeonato do Mundo, de 66, que Sim. aquilo era foi uma loucura. O Campeonato do Mundo no Palácio de Cristal, que depois nós mal acabava o jogo da nossa seleção, pegávamos em troços de couves, jogar hóquei. Sim. Era isso mais. A imitar os jogadores. Os jogadores. Muito bem. Sr. Carlos, viveu o antes do 25 de Abril e o pós-25 de Abril. Sim, sim. Em termos de pré-25 de Abril, de antes do 25 de Abril, e também em termos de comparação com o que aconteceu durante e depois do 25 de Abril, que grandes diferenças é que sentiu que o 25 de Abril trouxe na forma como o Sr. Carlos tinha acesso ao jornalismo ou às notícias? Eu acho que melhorou muito para o nosso lado. Começámos a ter mais acesso. Não é que não se tivesse nessa altura, mas era uma coisa mais restrita. Não é? E ao passo que depois do 25 de Abril começou-se a haver mais sítios, mais locais, onde disponibilizavam informação, não é? Os próprios cafés, as bibliotecas, a própria televisão nacional. Acho que foi melhor, melhorou muito. Do próprio 25 de Abril, tinha conhecimento, no antes do 25 de Abril, e depois vou-lhe perguntar das memórias que tem desse período de 25 de Abril e meses seguintes, mas tinha conhecimento antes que as notícias eram censuradas antes do 25 de Abril? Não fazia ideia. Não fazia ideia. De vez em quando, lá aparecia de manhã, quando eu saía de casa, panfletos clandestinos, não é? Dos comunistas, a falar sobre isso, a censura, não sei o que mais, mas tínhamos todos muito medo e pegávamos no papel e deitávamos fora e tudo. Mas lembro-me disso, de aparecerem panfletos, de alertar e a criticar a censura, a falta de liberdade, não sei o quê. Sim.
Mas era uma coisa esporádica, não Sim. era todos os dias, não é? De vez em quando lá aparecia. Mas, então, e também pegando nas coisas que o Sr. Carlos já me disse até agora, nesta nossa conversa para o projeto Mem News, disse que familiarmente não conversavam muito sobre as notícias, Não. conversavam, mas sem ser só com a família, com todos, digamos assim. Durante o Estado Novo, ainda antes do 25 de Abril, costumava falar das notícias que lia, ouvia e via, isso assim com quem? Assim, havia assim, essas conversas? Não havia, porque na altura existia muito medo. Não é? E depois, se a gente se metesse em coisas que fugissem ao habitual, éramos castigados e tudo. Então, nós fomos criados num regime, isto é, colégio, não é? De terror. Portanto, e a gente poucas vezes abria a boca, não é? Porque éramos castigados. Se eles entendessem que a gente estava a proceder mal, castigavam. Exato, percebi. Não havia assim. O que havia era sobre futebol. O desporto era algo que O falavam futebol aí não havia censura, não havia. Quer dizer, entre nós, não é? Sim, Porque exato. se calhar nos jornais havia, não sei. muito, claro, mas em termos de conversas sobre aquilo que se passava nos mídias, nos meios de informação, o futebol havia liberdade para cada um poder fruir e Exato. torcer Exato. e viver. Criticar e dizer também. mal, bem, mas nas outras coisas, não. Muito bem. Aliás, nem sabíamos, não é? Eu não fazia ideia de como é que se fazia um jornal. Opa, não sabia. Sei que eles estavam ali na banca à venda, mas como eles chegavam ali, depois de 25 de Abril, fiquei a saber que aquilo havia um processo, compra de papel, não sei o quê, aquelas máquinas, mas antes não se sabia. Eu não sabia. Não fazia ideia de onde é que vinha aquilo. Claro, havia um desconhecimento do que estava por detrás, daquilo que acontecia, que estava nos quiosques e estava à venda como produto final. Sr. Carlos, lembra-se de ter acompanhado os acontecimentos do dia 25 de abril de 1974 pelos meios de comunicação? Os meios de comunicação foram importantes para o Sr. Carlos se aperceber do que estava a acontecer ou do que aconteceu nesse dia? Opa, se quer que lhe diga, eu já nem me lembro. Mas claro, deve ter sido, porque não se falava noutra coisa, não é? E aquilo, eu não faço ideia, eu era novo, mas lembro-me de haver pessoas que estavam agarrados aos rádios, às informações que iam surgindo. O Sr. Carlos ainda era novo, tinha 17 anos. 17, 18, 17, não 18, tinha mais do que isso. Aliás, tinha ido à inspeção um pouco antes. Ok. E se não se dá o 25 de Abril, tinha sido mobilizado. Exatamente. Ainda bem que apareceu o 25 de Abril. Exato. Então, foi de uma forma mais indireta. Com 17, 18 anos, foi uma forma indireta. Via pessoas a ouvir a rádio. Isso, e claro, isso mexeu-me, não é? Sim, claro. Que é isto? Não sei quem, que é isto? Um golpe de Estado, não sei o quê. Não, e pronto, e ia ouvindo, não é? E aqui e acolá as pessoas só falavam nisso, pronto, foi assim que me apercebi. Naquela altura, não é? Naquele dia, no dia a seguir, isso tudo. Depois, com o tempo, aquilo foi aparecendo e começaram a aparecer os partidos e tal, e a gente ia a sessões de esclarecimento, etc. E depois a gente aí começou-se já a enfarinhar mais um bocadinho no sistema daquilo que tinha acontecido. Exato. Mas foi sempre mais à frente, não é? Até pelo passar da idade, o Sr. Carlos foi ganhando, se calhar, mais consciência com a Exato, idade. exato. A gente vai tendo mais consciência, vai... E confiava, depois, na altura em que começou, e pergunto-lhe se começou a consumir mais notícias depois de 25 de Abril, e se confiava, nesses tempos de 74, 75, nos meios de comunicação, naquilo que eles veiculavam como notícias, e se sim, qual o meio de comunicação em que mais confiava nesses tempos posteriores, os 2 anos, vá lá, seguintes ou 2 anos, ou 25 de Abril? Pronto, eu nessa idade, eu não me dedicava a 100% a isso. Exato. Mas
Mas sempre que estava em casa, a jantar ou a almoçar, via-se na televisão, eu via. E de vez em quando comprava um jornalzito, o Diário de Lisboa, aqueles jornais que saíam ao fim da tarde. Sim. E então lia essas coisas e tentava inteirar-me da situação, mas não era assim uma coisa, na altura, para mim, não era muito importante. Exato. Que lhe falasse muito, não é? Não. Ou seja, o processo de descolonização, a chegada dos retornados do ultramar, não foram assuntos que seguiu muito atentamente. Não. E Ouvia, depois, mas sim, não... sim. E depois, anos mais tarde, por exemplo, a adesão de Portugal à Comunidade Europeia pelos meios de comunicação seguiu mais atentamente, porque isso já é mais tarde, já na década de 80. Dei este exemplo da assinatura do Tratado de Adesão à CE de Portugal, mas também lhe pergunto, dei só esse exemplo, mas há assim, algum momento forte, isso na sua vida inteira, que tenha sentido que acompanhou com mais atenção as notícias que estavam a ser veiculadas pelos jornalistas, e que momento é que foi esse? Dei o exemplo da entrada da CE, mas já há outros. Como disse, atrás eu não ligava muito. Agora, na altura, foi o que eu me fixei assim mais foi de assistir, já em televisão, à adesão mesmo, o assinar o acordo. Sim. Aí sim, aí estive a ver e ouvi com atenção. O resto não acompanhei. Portanto, não. Grandes momentos é que chamavam mais a atenção e que prendiam mais a atenção. Foi o ato da assinatura do acordo, ainda com o Dr. Mário Soares, mas não, quer dizer, não. Lia, ouvia, mas não era uma coisa que me agarrasse ali e tal. Não, Exato. não é vivo. Muito bem. Falámos do 25 de Abril, falámos dos momentos posteriores e se for-se lembrando de alguma coisa que, entretanto, porque nem sempre há tempo para nós assimilarmos as perguntas, pelo menos eu ponho-me no seu lugar, mas se for-se lembrando de algumas coisas, de alguns acontecimentos que tenha presenciado através dos mídia, pode-se estar à vontade para mencionar nesta entrevista. Nessa idade, como ele tinha dito atrás, quando estava no colégio, houve duas coisas houve várias, mas duas me marcaram muito. Sim. Foi o assassinato do Kennedy. Sim. E a ida do homem à Lua. Sim, 63 e 69, década de 60 ainda no aí colégio. comprava os jornais, Sim. o 1º de janeiro, para ler tudo e tudo. Mas tirando isso, não havia assim uma consciência e preocupação de seguir os acontecimentos. Muito bem. Sr. Carlos, ao longo da sua vida, qual o meio de comunicação noticioso que mais o marcou? Os jornais e revistas, a rádio, a televisão, a internet? Qual foi o meio que mais marcou destes Em termos de comunicação, foi a rádio mais de notícias, mas também como um todo, a rádio, de comunicação. E depois, posteriormente, quando apareceu a televisão mais a miúdo, não é? Porque eu sou de uma época em que você, nas coletividades, no colégio onde eu estive, só havia uma televisão. Sim. E então tínhamos salas grandes com bancos para as pessoas verem os filmes, o futebol. Depois, quando começou a aparecer a possibilidade das pessoas terem cada um o seu lar, o televisor, foi a televisão. O mais importante. Sim, mas antes foi a rádio. Ouvia-se os relatos, no meio apareciam as notícias, etc, etc. Sim. Aqueles rádios pequeninos, de bolso. Sim. E ao longo desse consumo de notícias, sente que as notícias que consumiu ao longo da sua vida, Sr. Carlos, influenciaram a sua compreensão dos acontecimentos? Que ajudaram a compreender esses acontecimentos? Sim. Falou aí do assassinato de Kennedy, do homem a ida à Lua. chegada à Lua, em 69. Entende que os jornalistas e o seu papel, dentro dos mídias, o ajudaram à sua compreensão desses acontecimentos? Exatamente. Ajudaram muito. Os relatos que descreviam nos jornais ajudaram muito. E, de certa a forma, perceber... ajudaram as memórias que têm desses acontecimentos factuais, foram-lhes dados através dos mídias e dos jornalistas. Do jornal o 1º de janeiro. Essencialmente. Essa fase, aqueles primeiros dias da morte do Kennedy, eu, se não tivesse dinheiro, nem que tivesse que pedir emprestado. Mas eu comprava sempre o jornal para acompanhar.
Foi algo que na altura chamou-lhe a atenção. Marcou muito a morte dele. E então gostei de ver, seguir o historial. Depois até passei a ver os filmes, mas isso foi uns anos mais tarde, sobre o caso dele, sempre através do jornal. Porque o rádio ouvia-se, mas o rádio estava em casa, e eu estava num colégio, e não tinha possibilidades de ter mesmo daqueles pequeninos. Os que havia eram fixos, não é? Determinados sítios, não é? Portanto, tinha que ser mesmo através do jornal. Exato. Posteriormente, depois mais para a frente, foi a televisão. E então, porque depois tínhamos só 2 canais, o primeiro e o segundo canal, e então aí tínhamos que consumir tudo que aparecia lá, desde touradas, mesmo que eu não gostasse, não havia outra coisa. Exato. E havia os noticiários. E lembras alguma figura desses noticiários que Lembro-me que tenha sido uma marca? O Fialho Gouveia, já morreram todos, mas grandes locutores que apareceram, que davam as notícias. Os telejornais, chamados telejornais. Sim, nesse caso os telejornais. Claro. E falámos aqui de rádio, jornais que comprava, e principalmente em determinados momentos, da televisão, e mais atualmente, com a entrada do digital, da internet, costuma ler notícias publicadas nas redes sociais? Acompanha o dia-a-dia do jornalismo, do que se passa no país e no mundo, através das redes sociais? Vou ao Google ou ao computador e vejo, vou lá buscar os jornais e tento ver os de desporto, as notícias gerais, costumo ver. Há algum órgão de comunicação social que seja predileto, preferido, ou vê um pouco de tudo? A Bola, o Record, o CM Jornal, o Notícias. E tem algum cuidado, certamente já ouviu falar da desinformação, não é? Já ouviu falar da desinformação, tem algum cuidado? Tenho muito medo disso. Sim. Tenho muito medo disso. Porque, repare, se me dizem, como ouvi há dias na televisão, a dizerem que até podem, até acho que aconteceu uma coisa dessas, um jornal que ninguém estava à espera que publicasse uma coisa dessas, e isso era desinformação. Não tinha nada a ver com o real. E isso preocupa-me, não é? Estar a ler uma coisa ou a ver uma coisa que me vai obrigar a fazer um juízo e depois estou a fazer um juízo errado porque aquilo não é verdade, essa informação. Eu tenho medo disso. E com razão, opino eu. Não estou aqui para opinar, mas tenho com muito razão. medo sobre isso, estar a fazer um julgamento errado sobre A, B ou C e não ser verdade aquilo que estão a informar-me sobre essa pessoa, sobre essa empresa, sobre aquele caso. Opa, quer dizer, não, acabo por ter receio. Pois até há um bocado mais cuidado onde vai buscar a informação ou não. Opa, hoje acho que não. Sim. Hoje qualquer coisa aparece aí assim com muita facilidade. Não, eu estava a ver se me lembrava do jornal que deu essa informação. Eles falaram na televisão, quer dizer, mesmo os que estavam a comentar, estavam que nem desses esperavam. Quer dizer, veja ao ponto que isto está a chegar, não é? Traz-nos dúvidas em relação ao. Pois, a gente hoje já começa a pensar 2 vezes naquilo que está a ouvir e a ver, não é? Será que é verdade isto? Está a ver? Exato. Sr. Carlos, tem uma vida já vasta, de 1957, foi o ano em que nasceu. Na sua opinião, houve mudanças entre o que era noticiado no passado e as notícias do passado e o que temos agora? Porque o Sr. Carlos consegue fazer não só o antes e depois do 25 de Abril, mas também o antes e o depois, enquanto era adolescente, em termos de consumo de notícias, e agora, enquanto adulto, tem essa noção de poder fazer a comparação entre o antes e o agora, na sua vida e no país. Eu acho que as 2 coisas tocam-se. Na altura, antes do 25 de Abril, acho que havia exagero na censura. Depois, nos dias de hoje, acho que é ao contrário. Quer dizer, deixa-se publicar tudo não olhando a meias.
E acho que havia de haver meio termo, não é? Exato. Mas uma espécie de, pegando as suas palavras, exagero na liberdade com que se dão notícias, é isso Exatamente. que se refere. E como é que vê, enquanto o Sr. Carlos adulto, que é, com a idade que tem, como é que vê os jovens a interagirem com as notícias hoje? Tem a sua comparação daquilo que foi o Sr. Carlos enquanto jovem. E como é que vê as novas gerações, os jovens a interagirem com as notícias hoje? Acha que há grandes diferenças, não só no seu caso particular, mas daquilo que vê dos outros a fazerem? Comparado com o meu tempo de juventude, não tem nada a ver, não é? Hoje um jovem só não tem informação se não quiser, não é? Tem tudo hoje, eles podem... Eu era miúdo e eu não sabia, como é que é dizer, por exemplo, sobre as doenças. Sim, informação. Não tinha informação, para mim aquilo a gente ficava doente, não sabia porquê. Hoje um jovem só não sabe se não quiser, não é? Até o método, apesar de nós às vezes pensarmos que o sistema está mal, cada vez pior, mas não tem nada a ver com o que era há 50 anos atrás, não é? Eu hoje falo com a minha médica de família e a gente conversa como amigos. Antigamente não. O que é que você quer? Se queixa. Ei, dói-me um dente, dói-me aqui. Assim, senhor. Vá à farmácia e havia isto. Mas nada. Sem conversa, sem dar conversa que diz que exatamente, não existia, porque as pessoas saíam de lá, olha bem, eu vou tomar isto, mas eu não sei o que é que tenho. Hoje não. Hoje, pelo menos a minha médica de família, explica-me tudo, diz-me, você vai fazer esse tipo de análise para isto, eu quero saber isto, percebe? Havia diferença. Um jovem hoje não sabe se não quiser. Tomara eu ter tido o que há hoje há 50 anos atrás. Sim. E pegando nesse exemplo, Sr. Carlos, da saúde, da sua relação com a medicina, com o médico ou com a médica, trazendo para o jornalismo. Sim. O Sr. Carlos confia no jornalismo e nos jornalistas portugueses? Confia nas notícias elaboradas ou apresentadas por jornalistas profissionais no dia de hoje? Confio. Tal como agora confia e prefere essa ligação com a saúde, na área da saúde, em relação ao jornalismo? Acontece também, pronto. Não quer dizer que seja a 100% ou 200%, mas confio. Porque eu estou a ver um profissional ali à minha frente, não é? Está a ler uma notícia, mas ele antes de ler esteve a prepará-la, a estudar, possivelmente a confirmar, não é? Portanto, é um profissional que está ali à frente, não é? Fez um juramento de lealdade, como um médico. Agora, acredito que depois no meio disto tudo haja um ou outro, não é? Que a troco não sei de quê, não faz o trabalho que deve ser. Exatamente. Sr. Carlos, falou aí talvez do exagero até da liberdade, como que se dá notícias, se é que isso existe, mas há muita informação disponível, quer na área da saúde, quer no... Há muita informação disponível. Exatamente. Mas o Sr. Carlos prefere, para colher as informações do que se passa no país e no mundo, prefere utilizar muitos meios de comunicação social para buscar as notícias, ou prefere um ou dois e é fiel a essa marca, vá lá, do jornalismo? Não sou fiel. Eu, por exemplo, em casa, suponhamos um canal de televisão. Sim. E ele está a desenvolver a notícia, mas mete intervalo. Eu, como sou alérgico aos reclames, viro para o outro. E às vezes acontece que estão a dar a mesma notícia. E eu ponho-me atento ao que ouvi de uma e outra. E normalmente bate certo. Sim. Até uma forma de comparar se realmente estão a dizer... Exatamente, exato. Pode ter mais um bocadinho de imagem ou outro tipo de imagem, mas a notícia dada em si bate com uma com a outra.
E até, é dessa forma que até vai cruzando várias fontes diferentes para saber se realmente aquilo é um facto. Publicidade é que não consigo, Sr. Carlos. Diga? Publicidade é que não. Não, isso viro logo o disco. E vai para o jornalismo novo. Não. Em termos viveu sempre mais ou menos no mesmo sítio, na mesma cidade ou na mesma vila? Sempre no Porto. Sempre no Porto, pronto. Sempre no Porto. Porque havia aqui uma pergunta, se por acaso tivesse vivido em outros contextos geográficos, se tinha Não, eu nasci em Moçambique. Moçambique, ok. E vim para aqui com 4 anos. 4 anos. Não se lembra de Moçambique, então? Ou lembra-se? Não, só memórias? vagamente, e é pouco a minha mãe me contava. Ok. Eu tinha 4 anos, Claro. arrebentou lá a Guerra Civil, o meu pai meteu-nos num barco, na altura usava-se muitos barcos Sim. de passageiros, aqueles barcos, hoje chamam-se cruzeiros, mas na altura não. E viemos para cá, eu vim com 4 anos. 61, portanto. Em 61. Pronto, e a partir daí fiquei sempre aqui no Porto. Exato. E a sua ligação com o consumo de notícias, em termos geográficos, foi, e com as pessoas com quem ia falando... Foi sempre aqui no Porto. Foi no Porto. E a evolução do jornalismo em Portugal desde a sua juventude até hoje, já falámos um pouco sobre isto, mas acredita que antes do 25 de Abril, após o 25 de Abril, principalmente no pós-25 de Abril, porque foi quando o Sr. Carlos ganhou mais consciência, mais se calhar, preocupação com acompanhar as notícias do que se ia passando no mundo que nos rodeia, acha que o jornalismo cumpre o seu papel na sociedade? Acho que sim. Acho. E que papel é que acha que é esse, Sr. Carlos? Opa, de várias maneiras, de informação, de educação, de esclarecimento, de ajudar, não é? Porque às vezes a gente ouve uma notícia e antes de ouvi-la, eu tenho dúvida sobre isto. Se é ali, se é lá, onde é que eu posso ir? E então, às vezes aparece aqueles programas intercalados com as notícias que nos dizem, falam sobre explicar como é que se deve fazer, onde ir, não sei o que mais. É importante. Muito importante isso. E há pessoas dentro do jornalismo, nos dias de hoje, que lhe transmitam confiança, mais confiança ou menos confiança, em termos de órgãos de comunicação social, ou mesmo pessoas, jornalistas, que o Sr. Carlos até já identifica como vou ouvir o telejornal porque está aquela pessoa lá, ou vou ver este órgão de comunicação social porque tem um determinado programa. Isso acontece-lhe? Não, consome notícias de uma forma transversal? Acontece. Há jornalistas que eu gosto mais uns que outros, porque é a sua maneira de se expressar, simplicidade em explicar as coisas, de pôr a notícia, sem muitas palavras caras, para a gente perceber o que é que ele está a dizer. Eu, por exemplo, gosto muito daquele na SIC, o José Gomes Ferreira, sobre vários programas que dá, de economia, agora da luz, do apagão e tudo. Eu gosto muito de o ouvir. Não só os programas que ele apresenta, mas também é comentador. Ele Exatamente. É um jornalista que sabe, com simplicidade, expor as coisas, não é? Fazer as perguntas aos seus convidados. Sim, e ele apresenta, no caso do José Gomes Ferreira, por acaso apontou um aspecto que também é importante. Os comentadores no jornalismo são pessoas que o Sr. Carlos ouve com atenção, ou prefere as notícias mais puras e duras do que vai passando, ou gosta de ouvir a interpretação dessas coisas? Gosto de ouvir outras opiniões. Sim. Não ter só a minha, não é? Gosto de ouvir. Às vezes dou razão, outras vezes não dou, não é? Mas gosto de ouvir. A opinião dos outros para ir construindo a sua. Isso. Podcasts, costuma ver, ouvir podcasts, são áudio. Podcasts são ficheiros de áudio que estão agregados a vários órgãos de comunicação social, ou de forma estanque, em plataformas próprias. É aquele tipo que eles dizem assim no fim, depois se quiser ver, vá, não sei o quê. Ou ouvir, não costuma assimilar conteúdos informativos com podcasts. Não tenho tempo e também não... Claro. Já vi o que tinha a ver, não... Exato.
Sr. Carlos, eu quero lhe agradecer muito o ter participado neste projeto do Mem Já News. está? Não, mas estamos quase a terminar. Mas quero lhe agradecer o ter participado neste projeto do Mem News, em que estamos a fazer entrevistas acerca do consumo de notícias ao longo da vida dos nossos entrevistados. Tivemos esta conversa que eu espero que seja útil aos investigadores desta equipa do Mem News e a mim também, que sou um dos investigadores desta equipa, mas mediante aquilo que me contou desta nossa conversa breve, há alguma coisa em relação ao consumo de notícias e ao jornalismo que, após esta nossa conversa, se tenha lembrado ou queira reforçar, sublinhar, acerca não só dos jornalistas de hoje, como o jornalismo que assimilou ao longo da sua vida, antes do 25 de Abril, no 25 de Abril, pós, para complementarmos aquilo que falámos. Eu gosto de ouvir os jornalistas, mas hoje também acho que há um exagero. Acho que é mesmo para consumo aquilo. Não sei, há programas, há notícias, eles exploram aquilo, dizem as coisas 100 vezes a mesma coisa, estão ali, enrolam, por causa da CM, quando acontece aqueles casos assim, matou esta, matou aquele, não sei, eles enrolam ali, quer dizer, aborrece-me isso. Gosto daquele tipo de notícia simples, objetiva, não é? Esta senhora foi morta e apanhou-se o tipo, não sei o que mais, agora vai para o juiz e muda de assunto. Agora estão ali, enrolam, contam pormenorzinhos, depois voltam a repetir outra vez a mesma. Detesto isso. E hoje vê-se muito também esse tipo de... aquelas reportagens, é tudo sempre a repetir as mesmas coisas, nunca mais saem dali, quer dizer, quando no fundo o essencial já temos essa informação, por exemplo. Porque hoje em dia, até porque com a entrada em campo, por exemplo, falou que, lembra-se da altura da RTP, em que havia a RTP1, e a 2, e depois apareceu depois a 92 SIC, 93 TVI, depois 2001 os em canais de notícias. 82 a cores. A cores 82. Eu lembro-me que estava no Luxemburgo. Okay. Aqui ainda não havia, era preto e branco. Eu fui ao Luxemburgo passar uns dias, à casa de uns amigos, e já lá, ainda vi lá o Campeonato do Mundo de 82, a cores. Ok. E fiquei, televisão a cores, que espetáculo. E quanto tempo é que esteve lá nessa altura no Luxemburgo? Tive um mês. Um mês. Não se apercebeu de diferenças. Há pouco falei de tal questão do contexto geográfico. Em termos de consumo de notícias, não só da população do Luxemburgo, mas a sua, enquanto esteve lá... Adorava porque era a cores, não é? O tempo, isso tudo. Sim. Eu via lá chover, estava sempre a chover e frio, e eu via os mapas do tempo e dizia Lisboa, só parecia Lisboa, não é? Aí, grande sol, sei que mais, eu ali, descida fria. Mas não. Por acaso lembro que o de 86 foi no México, o de 82 não me estou lembrado onde é que foi o Campeonato do Mundo. Eu acho que foi em Espanha. Pronto, não sei, não consigo fazer o fact-checking agora. Foi a primeira vez que eu vi televisão a cores. Sim. Depois, quando regressei, veio então para aqui, a cores. Muito bem. Mas onde eu estava a querer chegar, com a entrada de mais canais, mais oferta em termos de notícias, depois de 2001 SIC Notícias, canais que têm que dar notícias 24 horas por dia em canais de notícias. Acha que isso até pode ser um pouco nefasto? É isso que começava a falar anteriormente. Pode até ser um bocado mau o ter que dar notícias continuamente não é nesse ou sentido. O tipo de notícias é que dá? Exatamente. O tipo de notícia e estar sempre, perderem não sei quantos minutos com a mesma notícia, vão ao pormenor se ele tinha um cinto castanho, se tinha as calças azuis ou amarelas, quer dizer, não aprecio isso. Gosto de notícias objetivas. Dizem o que têm a dizer e mudam de assunto. Não é? E esse aparecimento desses canais veio melhorar muito. Veio-nos dar outra alternativa de escolha. Não é? Se você tinha só o 1 e a 2, eles davam-lhe uma tourada. Eu não gosto de touradas, tinha que estar a ver aquilo.
Ou então pôr missas, ou coisas que eu não... acho que a televisão não deve servir para isso. Não é? Quem quiser ir à missa vai à igreja. Não tem que ser a televisão a dar isso, mas pronto, respeito a opinião de cada um. Muito bem. Sr. Carlos, e se tivesse de dar um conselho aos jornalistas, deu alguns, de forma indireta, deu alguns conselhos, mas se tivesse de dar algum conselho aos jornalistas dos dias de hoje, mediante a sua experiência enquanto consumidor de notícias ao longo de 68 anos, que conselhos é que daria aos jornalistas de hoje para ir ao encontro das preocupações, não só do Sr. Carlos, mas daqueles que os rodeiam? Não, se tivesse que falar com a classe jornalística assim como um todo, que sejam honestos e sinceros e profissionais. Quando divulgarem notícias, saberem que aquilo que estão a divulgar que seja verdade. Mais nada. A partir daí, cada um faz o seu juízo. Honestidade, acima de tudo. Muito bem. Jornais, rádio, televisão ou digital? Qual é que acha que vai ser o seu futuro em termos de consumo de notícias? Vai buscar mais notícias aonde? Um bocadinho a cada um desses meios? Ou há um preferido atualmente? Não, quer dizer, eu consumo mais televisão, não é? Rádio quase nada. Rádio quase nada. É o mesmo nada. É só uma vez por outra para ouvir o relato do Porto. Mas é a televisão. A televisão, depois o digital. O digital é isto. A internet. Ir ao telemóvel ou ao computador e buscar ou nas marcas de jornalismo que também têm televisões e rádio ou em algumas que estejam só no digital, mas no fundo é ir à internet buscar essa informação e esse consumo de notícias. O Google, o Facebook, e o resto é nas redes sociais também Facebook tem Facebook, Instagram, é só Facebook. Facebook mas tem Facebook e costuma aceder aos produtos jornalísticos também através do Facebook? Sim, tenho. Quando são artigos que me interessam, eu abro e leio aquilo que está lá. Não quer dizer que seja todos os dias, mas de vez em quando lá aparece um artigo que me interessa e leio. A partir do Facebook? A partir da rede social Facebook? Sim. Vou lá e estou lá a ver a opinião desse jornalista. Com a preocupação no Facebook, no seu feed do Facebook, tem acesso a vários links diferentes, mas tem a preocupação de estou a ler alguma coisa que vem de um órgão de comunicação social que eu conheço, deu aí exemplos de alguns, mas as marcas do jornalismo, há algumas que lhe transmitem mais segurança e confiança do que outras, ou vai lendo um pouco de tudo aquilo que vai aparecendo no seu Facebook? Eu procuro sempre saber a origem daquilo, não é? Quem é que está a publicar, se conheço, não conheço, não é? Porque, para mim, se eu entender, posso até estar errado, mas se eu entender que aquilo cheira-me a esturro, nem perco tempo. Siga. Com o tal receio da desinformação que falámos anteriormente? E sendo procuro sempre saber a origem daquilo, quem é que está por trás daquilo, não é? Ver se aparece lá um nome, não é? Porque eu, por princípio, notícias que não sejam subscritas, eu não perco tempo. Subscritas em que sentido? Como? Assinadas. Assinadas em que saiba um nome. Em que saiba quem Sou eu que estou a publicar. Não é? Ok. Anónimos, eu mando tudo para o lixo. Ok. E já agora, pergunto-lhe, Sr. Carlos, e estamos quase a terminar, newsletters, boletins diários ou semanais de órgãos de comunicação social que periodicamente enviam newsletters, boletins com informações mais importantes, ou os que eles julgam serem mais importantes. Faz a subscrição de algumas newsletters ou boletins? Não. Não tem esse hábito. Não. E sendo um pouco circular, no início eu comecei por lhe perguntar se em termos familiares, em termos não só familiares, mas com outras pessoas, costumava, antes do 25 de Abril ou durante o 25 de Abril, conversar sobre aquilo que ia assimilando a partir dos mídia. Agora pergunto-lhe, nos dias de hoje, se o conteúdo que vai assimilando através dos mídia, ou com o seu consumo de notícias, o faz debater com amigos, familiares, conhecidos, essas notícias que vai consumindo dos mídia. Sim. Cada passo estou com os colegas, com a família, que aí debatemos essas situações.
conversámos sobre isso. Por exemplo, esta campanha que está a decorrer, não é? Isto é um exemplo. Claro, claro, claro. Às vezes está-se a jantar ou a almoçar e troca impressões sobre isso, sobre esses assuntos. E como é fonte das conversas dos seus Carlos e de todos nós, daí a importância da veracidade, da factualidade das notícias e do papel dos jornalistas. Pois. Concorda É com muito isso? importante que sejam honestos naquilo que estão a dizer, não é? Quanto mais nos seja sentirem aquilo, espero que eles estejam a dizer aquilo com convicção, com verdade, não é? Sim. Dizer que fulano, um exemplo qualquer, comprou coisas que não devia, não sei o que mais, mas não para destruir o fulano, mas porque é verdade. Muito bem. Tem dados concretos para estar a dizer uma coisa dessas, não é? Está comprovado, isso são factos, e aí devem transmitir de forma Agora, depois, a partir objetiva. daí... Cada um tirará as suas Pois, ilações. exatamente. Muito bem. Sr. Carlos, muito obrigado Nada, por ter ora essa, foi participado um do prazer. News neste projeto de investigação e ter vindo aqui ao Laboratório de Televisão da Universidade de Fernando Pessoa. Muito obrigado, Sr. Carlos. Nada, ora essa, foi com muito gosto. Obrigado. Obrigado.